Tá todo mundo falando que essa greve dos caminhoneiros pararia o Brasil, né? E de fato, pararia. Só que se uma tem um poder de estrago enorme, imagina várias ao longo dos próximos meses e um combustível muito, mas muito mais caro. Seria catastrófico para o Brasil. E tem um risco disso acontecer. E esse é o tipo de vídeo que você precisa parar e escutar com calma para se prevenir sua empresa enquanto ainda dá tempo. Porque se esse cenário chegar, pode ser que seu negócio, assim como muitos no Brasil, não aguentaria o tranco. É sério, tá? Olha esse vídeo até o final. Se não fizer sentido, né, pode dar dislike, pode me xingar nos comentários, não tem problema. Mas pelo menos presta atenção para você entender esse mecanismo que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Essa é a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado, só que dessa vez é um alerta também. Bom, o fato é que a greve dos caminhoneiros, por mais barulhenta que pareça agora, ela não é o centro do problema, tá? Ela, na verdade, é o primeiro sintoma visível de algo muito maior. Porque quando o caminhoneiro ele começa a ameaçar parar, basicamente, esse cara está dizendo o seguinte, que a conta deixou de fechar para ele. E quando a conta deixa de fechar para quem carrega o Brasil nas costas, o problema deixa de ser setorial e vira um problema de país, né? O nosso Brasilzão, ele não tem uma malha ferroviária, ele depende da rodovia. E o que a gente viu agora, nesses movimentos recentes, foi justamente um pequeno, mas um pequeno aumento pontual no combustível que a Petrobras fez, que gerou essa pressão toda, porque já tinha posto super inflando aí o preço do combustível, olhando só para o próprio umbigo, meio que uma inflação ali local nas regiões. É o jeitinho brasileiro, cara, é complicado de lidar com o brasileiro, olha, é complicado mesmo. Só que o ponto aqui é que tem um cenário que é possível, bem possível, que faria ter mais aumentos frequentes, mais brusco e por tempo indeterminado. Então a gente não está falando de uma greve ou uma crise pontual, seria algo que talvez a gente nunca vivenciou aqui no Brasil, nem mesmo em 2018, nessa greve pesada dos caminhoneiros que a gente teve. A conversa ela mudaria completamente, porque uma alta prolongada por vários meses no diesel não geraria só um frete mais caro, ela geraria uma reação em cadeia, né? Primeiro, a gente tem o transporte que entraria em estresse, porque o caminhoneiro autônomo não consegue repassar esse custo na mesma velocidade, né? O cara pega a carga fechada, combina o frete antes, roda, já exprimido, então qualquer alta mais forte come a margem dele na hora. Foi isso que aconteceu, por isso que eles estavam tão revoltados. Só que quando vira rotina, isso piora, às vezes até o cara para de trabalhar. E se ele para de trabalhar ou se entra em greve mais vezes, a gente tem uma falha na circulação da economia. E aí vem o segundo impacto, que é o preço lá na ponta. Como eu falei, tudo no Brasil hoje anda de caminhão, né? A comida, o medicamento, o combustível, o insumo industrial anda de caminhão, cara. Então, se o diesel continua subindo por meses, o que a gente vê? A gente começa a ver, né, o frete mais caro, uma reposição mais cara, um supermercado vai repassar isso, o distribuidor vai reajustar, as indústrias que operam com uma margem pequenininha, comprimida, vão apertar e o brasileiro médio sentindo tudo isso na ponta, como sempre acontece. O brasileiro quase sempre se ferra, né? E por que isso é tão agravante, cara? Não é só o preço das coisas subindo, né? Quem dera se fosse só o preço. Deixa eu te contextualizar que o Brasil já anda apertado, né? 2025 agora a gente bateu o recorde de empresas inadimplentes, são milhões de empresas que não estão conseguindo pagar a conta, tanto pequena quanto grande. É o caso da Raízen, do Pão de Açúcar, que pediram recuperação extrajudicial. A Raízen foi a maior da história agora, né? Mais de 60 bilhões apertado, outras empresas grandes. O pequeno está endividado, né? Como eu falei, batendo o recorde de inadimplência. A família brasileira, o consumidor final, também bateu o recorde de endividamento. Então, assim, a empresa média já está sofrendo, que sustenta a ponta, a grande também está, e o consumidor já está mais endividado. Então, não seria um choque que bate num sistema saudável, é um choque que bate num sistema que já está cansado, num país que já está sobrecarregado. E é por isso que eu estou dizendo que essa greve, ela seria só o começo, porque se a pressão do diesel durar, o que a gente veria não seria uma única greve resolvida com uma canetada, né? A gente veria mais paralisações ao longo do tempo, mais tensão na cadeia, mais incerteza no frete, um repasse bem desorganizado, como esse que já mostrou que é, e um país ficando gradualmente mais caro e mais travado. E é por isso que você precisa entender tudo desse cenário
e também saber como prevenir seu negócio de um possível colapso caso ele aconteça. Não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, especialmente esse, né? E se você precisa estruturar sua empresa, destravar ela, aumentar os lucros do seu negócio, aqui no lado tem o QR Code, o link da consultoria, faça a aplicação, a gente vai fazer um diagnóstico completo na sua empresa e te trazer um plano de ação para você destravar o seu negócio em 90 dias. E aqui embaixo também tem acesso à nossa plataforma com insights de gestão de negócio, live semanal comigo. Inclusive, essa semana a gente está lançando uma aula sobre toda essa questão para prevenção de modelo de negócio, tá? Agora, vamos para o coração desse problema. A palavra mais importante desse vídeo para você entender é defasagem. Cara, a defasagem, ela é basicamente a diferença entre o preço que faria sentido aqui dentro, quando você olha para o par internacional, e o preço que de fato a gente está cobrando no Brasil. Num português mais claro, eu quero te dizer que o combustível vem subindo, já subiu muito lá fora, mas aqui dentro esse aumento ainda não foi repassado, ele não apareceu inteiro. E é justamente aqui que mora o problema, porque muita gente olha para a bomba de combustível, como eu fiz reunião com alguns empresários essa semana, trabalham com logística, o cara falando, cara, beleza, o primeiro aumento já veio, tá show, vou lidar com isso e é só isso. Não necessariamente. Pra você ter uma ideia, tá? Como você está vendo na tela aí, o petróleo ele saiu de $60 o barril, mais ou menos, foi para 112 hoje, pra você ter uma ideia. Quase dobrou. E tem gente falando que pode chegar a 140 se esse conflito agravar. É a guerra com o Irã, lá no Estreito de Hormuz, onde passa lá basicamente 1/5 do petróleo mundial. E isso por si só já muda toda a conta internacional de energia. Quem dirá no Brasil? E a Petrobras, ela fez esse repasse, sim. Só que ela fez um repasse pequenininho, cara. Né? Perto do tamanho da alta que já teve. Pra você ter uma ideia, ela repassou centavos no diesel. A gasolina nem chegou a ter repasse. Né? Só que para alinhar com essa paridade de preço mesmo, ela teria que ter repassado mais de R$2 no diesel. Isso significa que o problema que a gente está vendo hoje ainda não entrou todo no preço. Porque o brasileiro está acostumado com a Petrobras segurar isso. E ela geralmente segura para amortizar isso, para amenizar, né? Só que o mercado brasileiro está vivendo um preço amortecido. Isso gera uma falsa sensação de normalidade. Só que essa diferença, se ela continuar, ela não some, ela vai acumulando. E quanto mais tempo essa guerra lá fora continuar pressionando o petróleo, maior tende a ficar essa distância entre o preço internacional e o preço que a gente cobra aqui. Então essa defasagem ela importa porque ela é o retrato de um problema grave, escondido, que pode bater na nossa porta. Ela mostra que o que a gente está vendo hoje pode não ser o preço final desse processo. Pode ser só uma etapa. E esse é um ponto essencial. Porque sem entender a defasagem, a pessoa acha que ela está discutindo só uma greve pontual de caminhoneiro para um único repasse. E na verdade não. Né? A gente está discutindo aqui a possibilidade de um ajuste, de vários ajustes, muito maiores, que podem ser repassados e chegar para o consumidor final ali na ponta. Deixa eu te explicar isso de um jeito mais simples. Muita gente fala de combustível, tá, no Brasil como se a Petrobras fosse um botãozinho que você aperta e ela resolve tudo, justamente porque ela costuma não fazer tantos repasses assim. Só que na prática não é bem assim, porque o sistema brasileiro ele funciona com produção interna, com refino, com distribuição e também com importação. A Petrobras é dominante, claro. Ela é a peça mais importante desse tabuleiro, é estatal, né? Só que ela não está sozinha nesse sistema. A gente tem importadores e distribuidores que também trazem combustível de fora. E aqui tem uma diferença crucial. Porque o importador privado, né, ele compra lá fora no preço internacional, que está caro. E ele paga o preço do mercado. Então, se o preço aqui dentro está artificialmente muito baixo, porque a Petrobras está segurando, esse cara simplesmente perde o incentivo econômico para ele trazer combustível. Por que raios ele compraria caro lá e venderia barato aqui? Não fecha a conta. E quando isso acontece, ou ele recua, para de importar, ou ele sobe o preço mesmo assim, e o posto não tem muito o que fazer naquela região. E quando o preço doméstico ele fica muito fora dessa realidade internacional, você acaba distorcendo o sistema inteiro. Porque você não segura só a bomba, mas você afasta esse importador e muda o equilíbrio da oferta no país. Então você acaba concentrando mais pressão numa única empresa, que nesse caso é a Petrobras. E aí isso cria dois grandes problemas para a Petrobras. O primeiro é de demanda, porque com menos importador, ou ela tendo que suprir
mais barato para os importadores aqui dentro, ela tem que entregar mais, né? Produzir mais, o que já está acontecendo. Nessa última semana, parece que ela operou com 109% da capacidade. É muita coisa, né? No limite. E o segundo problema é financeiro, porque ela precisa torrar a caixa, literalmente, e segurar a pressão dessa defasagem nas costas, né? O combustível que ela traz de fora, ela paga caro e tem que vender barato aqui também. E aí o que para nós consumidores parece um alívio de curto prazo, se isso continuar por muito tempo, pode virar um problema de abastecimento, de oferta ou até de pressão acumulada lá na frente, né? E é isso que a gente está vendo, que ontem um empresário me ligou desesperado em São Paulo, adiantando compra, adiantando tudo, porque, segundo ele, está ficando desabastecido postos, etc. Não é bem assim, né? Então vamos acalmar, não é intuito desse vídeo, né? Eu tô aqui justamente para explicar todo esse sistema, para que você entenda que a gente vai agir com calma, né? E a gente vai chegar lá, já explico. Mas o fato é que funciona assim, se lá fora dispara e aqui dentro não acompanha, alguém tem que absorver essa diferença, e esse alguém é a Petrobras. E é exatamente isso que está tornando a situação muito perigosa. E agora a gente entra na parte mais importante do vídeo, porque essa contenção toda tem um limite. Muita gente pensa que, mas a Petrobras é estatal, né? Então o governo manda segurar e pronto. Sim, mas não é tão simples. Ela é estatal sim, mas ela também é uma empresa, e ela tem caixa, tem planejamento, ela tem investidor, ela tem dívida, ela tem que pagar dividendos, ela tem uma governança péssima, inclusive porque a Petrobras distribuiu dividendos recentemente para os investidores, mesmo sabendo que teria que bancar essa defasagem. O que mostra que ela dá muita atenção para os investidores. Então tem gente lá esperando retorno. Então segurar preço, queimar caixa, não é um ato neutro, né? Porque segurar preço na prática significa você vender abaixo do que seria economicamente saudável em relação ao mercado internacional. Isso pode ser feito? Pode, e geralmente é. Só que por um tempo, né? Em situações excepcionais. O governo, nesse caso, provavelmente vai subsidiar, né? Isso explodiria os cofres públicos, só que os repasses seriam segurados até quanto tempo? Será que por semanas, meses, anos? A gente não tem como prever. A gente só sabe que não seria algo indefinido, né? Tem um limite, porque uma hora a conta ela vai aparecer, cara. Ou ela vai aparecer na rentabilidade, no investimento, ou na confiança do mercado com as ações despencando, como a ação já vem caindo, né? Por conta disso o mercado já está sentindo isso. Ou ela aparece na capacidade de abastecimento, porque ela excede a capacidade produtiva dela. E falando sobre abastecimento, tem algo ainda mais crítico. Se outros países estão pagando mais caro no barril do petróleo, porque tem um risco eminente desse petróleo diminuir, esse risco é a guerra, para onde vai o combustível? O cara que tem um combustível, o cara que exporta combustível, ele vai para quem está pagando mais caro, né? E se o Brasil, nesse caso, estiver pagando menos, você vai disputar a oferta global. Isso já está acontecendo. Essa semana a Petrobras veio a público dizer que navios que traziam combustível para cá, para o Brasil, simplesmente desviaram a rota para outros países com oferta melhor. Que são países que não dependem tanto de combustível, provavelmente tem malhas ferroviárias, né? Então eles podem pagar mais caro. Enquanto aqui no Brasil, a Petrobras e os importadores provavelmente ficam tentando negociar um preço mais viável para repassar internamente, já que aqui dentro a oferta está distorcida. Então você junta tudo isso com ela segurando o preço, o que você tem? Você tem um sistema mais sensível. Então o limite da Petrobras não é tipo assim, só quanto dinheiro ela tem para queimar ou quanto subsídio o governo vai dar. Esse limite ele é político, ele é financeiro, ele é operacional, ele é um limite de mercado. Ela pode amortecer, pode atrasar o impacto, pode suavizar essa pancada, só que ela não consegue transformar permanentemente um preço internacional alto num preço doméstico aqui dentro do Brasil sem custo. Então, quando eles não aguentarem mais, a gente teria mais e mais repasse. E para você ter uma ideia do tamanho do rombo que seria, na crise de 2018, naquela grande greve dos caminhoneiros, estimam que a defasagem era de 10 a 20%, né? Não tem um número oficial, mas é estimado. Hoje a defasagem já está em 60%, 70% e subindo. Você tem tamanho desse rombo? Mesmo que a Petrobras repasse menos, como ela está fazendo, até quando ela consegue segurar esse repasse? Até quando iriam esses aumentos? Até onde?
né? E quanto mais tempo durar essa guerra, mais essa pressão vai se acumular. Para você entender a perspectiva disso, deixa eu te lembrar que guerra sempre dura mais do que o previsto. É só a gente olhar para o Vietnã. Estados Unidos, com muito mais tecnologia bélica, uma guerra praticamente ganha. Um país mais bem equipado, era para ser pontual, cirúrgico, e durou 20 anos. Quem está atacando lá o Irã, junto com Israel? Estados Unidos. Deixa eu pegar outra guerra mais recente, a Rússia e a Ucrânia. Né? Para o Putin era uma guerra ganha em semanas, o cara estava com o rei na barriga. Já está há anos aí, nada de acabar. Então guerra, historicamente a gente sabe que é muito imprevisível, a gente não sabe quanto tempo isso pode durar. E é por isso que eu vejo essa situação como algo delicado. Porque o governo, com as ações dele, pode ganhar tempo, mas ganhar tempo não é a mesma coisa do que resolver esse problema. Esse problema não depende da gente, depende do internacional, e o Brasil aqui dentro já está no limite. Mas apesar disso, sim, a gente tem que contar com o governo para isso, para ajudar. E se o governo quiser evitar que isso escale, tem duas frentes que ele precisa agir, né? A primeira é tributária, né? Os governadores reduzindo o ICMS já ajuda a dar um fôlego. O governo federal abrindo mão de tributo também ajuda a amortecer. De novo, não resolve a origem do problema, que é internacional, mas ele alivia a transmissão do choque aqui dentro. É uma coisa que a Petrobras costuma fazer. Tá? E a segunda frente seria o subsídio, algum tipo de compensação temporária. Né? Funcionaria? Sim, no curto prazo. Mas, de novo, tem um custo fiscal. E esse é o dilema, porque na prática, você está usando o dinheiro da máquina pública, que já está em péssimas condições, para segurar um choque de mercado internacional. É um dilema. Né? Isso ajuda, sim, a evitar uma crise mais rápida, só que vai pesar nos cofres públicos e vai criar outro problema lá na frente. Então o governo, ele tem instrumentos. E a boa nova é que a gente está em ano de eleição e a gente sabe que em ano de eleição o governo tende a favorecer um pouco mais a situação. Né? Foi por isso até que trocaram o Haddad agora aqui, que já não está legal, o governo já está numa crise, né, de muito imposto, né, o famoso taxade, então colocaram outro cara ali, sangue novo, né, justamente para isso. São movimentos comuns. Pode favorecer, pode ser que o governo haja com relação a isso, né? E ele tem instrumentos, ele pode reduzir imposto, ele pode subsidiar, ele pode pressionar politicamente por amortecimento, como vem acontecendo, né? Ele pode tentar organizar melhor a comunicação com os caminhoneiros e com a cadeia toda de valor, coisa que inclusive precisa ser feita urgentemente. O que a gente viu agora? Cara, a gente viu que ao mínimo de repasse de centavos da Petrobras já tinha dono de posto subindo mais de R$2 o preço do combustível, estocando combustível, gerando praticamente uma inflação antecipada. O cara pensando no próprio umbigo, cara. Então a gente precisa sim de mecanismo para evitar que esses efeitos sejam feitos em massa. Um desses mecanismos é multar e etc. Quem extrapolar preço, e parece que o governo vem tomando frentes assim. Só que a gente também precisa garantir que os caminhoneiros, que são os caras que mais sofrem nesse primeiro momento, tenham um preço de frete justo, né? Porque aí sim, se o empresário repassar, a gente teria um efeito normal de inflação, que é o combustível vai subindo dentro da realidade de repasse, com a Petrobras segurando um pouco, o frete vai aumentando naturalmente, porque a empresa passa isso, o caminhoneiro para de pagar esse custo e as coisas sobem gradualmente. Seria prejudicial para a gente, mas muito melhor do que a gente tem inflação lá no talo por um número absurdo de paralisação e greve. A gente conseguiria absorver gradualmente o impacto disso, caso essa situação dure lá no Irã, e aí sim todo esse esforço da Petrobras faria sentido. Que nada disso apaga o fato principal. Se a guerra continuar pressionando o petróleo, o Brasil vai continuar exposto. Então assim, cara, esse vídeo aqui, ele é um vídeo, não é para te assustar, pelo contrário, tá? Eu tô te explicando esse cenário possível, isso é possibilidade, tá? De novo, não tô cravando aqui o cenário, eu tô te dando possibilidade, só que não tem por enquanto indício que essa guerra vai acabar. E a defasagem está alta, o Trump tentou fazer algumas ações ali, junto com os aliados, mas o preço do petróleo não baixou. Então não é imprudente a gente pensar que esse cenário é um cenário possível lá na frente. Né? Então esse vídeo aqui é para você entender agora, que ainda tem tempo, justamente para evitar um problema operacional na sua estrutura de negócio, para que você se organize. Né? E deixa eu falar justamente contigo que tem negócio, porque na verdade aqui é uma das partes mais importantes do vídeo, né? Agora que você entendeu tudo isso, eu acho que nesse momento, na minha visão, pelo menos é o que eu tenho feito nos aconselhamentos, nas empresas que a gente está reestruturando, a pior decisão nesse tipo de cenário é reagir tarde, tá? Então você demorar para reagir. E a segunda pior decisão é você entrar em pânico e reagir no pânico. Não, você tem que fazer o contrário, nada de pânico,
Por enquanto a gente, né, você consegue atuar, consegue trabalhar, só que você tem que olhar esse cenário com calma e ajustar o que dá para se ajustar antes, né, prevenir o teu negócio, né, antes de eventualmente a gente ter uma possível alta demasiada, né, uma inflação alta. Então, com esse ponto de vista, a prioridade aqui ela seria simples, né, proteger caixa, proteger tua margem e reduzir a exposição a aumento de custo. Nesse momento, até, pelo menos assim, só para você sentir como vai ser, né? Porque se esse cenário apertar, o problema não vai ser que você vai vender menos ou vai vender mais caro. Você vai ter que operar num ambiente que tudo subiu, né? Você tem um transporte, fornecedor, uma reposição, insumo, a pressão do consumidor, o consumidor está perdendo o poder de compra, né? Talvez você tenha uma taxa de juros lá no tal, você tem a dívida, né? Essa taxa de juros seria cortada, teve um corte mínimo, talvez até suba para controlar essa inflação ali na frente, então isso pioraria suas dívidas. Então o momento agora é de você olhar para dentro de casa, rever a estrutura fixa, evitar um investimento abrupto desnecessário, evitar uma expansão desnecessária, apertar um desperdício, né, otimizar processo, entender exatamente onde a tua operação está mais vulnerável, maximizar ganho por cliente, olhar contrato, ver se você consegue entender contrato, conversar com o fornecedor, ver se você consegue ancorar preço, revisar a logística. É uma hora de ficar menos vaidoso e mais pragmático com relação ao que está acontecendo, tá? E de novo, isso aqui não tem a ver com parar a tua empresa, muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário, tá? Mas é só uma forma de você prevenir para que se tiver uma tempestade, você não ande nela, né? Como se tivesse um tempo normal e você tome uma rasteira porque você foi pego desprevenido, né? Tem muita empresa que está operando com caixa no limite, cara. E eu converso muito com essas empresas. Então eu sei que, às vezes, uma taxa de juros maior, uma queda de vendas que vai sentir na ponta, um fornecedor maior mataria o negócio do cara, porque o cara não se preparou. Até assim, talvez seja uma hora para você proteger seu caixa, né? Acho que tem duas ações aqui que é importante. Com relação à proteção de caixa, de novo, isso aqui não é uma análise de investimento, né? Eu não sou analista de investimento. Você vai procurar uma assessoria financeira, mas pede para eles ativos que protejam você talvez da inflação, né? Talvez o IPCA mais alguma taxa, enfim. Porque aí se isso estourar ali na frente de alguns meses, talvez anos, o seu dinheiro, o seu caixa, né, tá protegido com relação a isso, e você não perde, não desvaloriza, né, o seu patrimônio ali dentro. Uma outra forma, uma outra coisa que vale pensar, se você está com caixa livre, também é uma oportunidade, né? Eu conversei essa semana com vários empresários que a gente está estruturando e estamos expandindo, né? Então a gente precisa comprar indústria, né? Talvez não exatamente agora, mas se isso eventualmente acontecer, obviamente algumas empresas vão entrar em declínio, é a hora boa para você comprar, porque essa empresa precisa sobreviver, e aí você também precisa ter um bom negócio. Então você pode comprar uma indústria, comprar uma operação, depois reestruturar ela e a economia vai voltar. Historicamente, em 2018, lá quando a gente viu essa greve, voltou, né? Então, são coisas que você tem que analisar, mas isso é para quem tem caixa livre. Se você não tem, tá? Faz tudo que eu te falei, vai devagar, protege seu caixa. Acho que a prioridade agora é manter seu negócio rodando e crescendo de forma saudável, sem loucuragem, tanto de processo quanto de investimento. Porque se essa situação lá fora piorar e esse repasse vier de forma mais forte, quem tiver leve de estrutura e com caixa protegido tende a sofrer menos. Quem tiver no limite sente primeiro, tá? Então assim, vamos lá. Esse cenário vai acontecer? Não sei. Não sei mesmo, tá? Eu não sou um analista de investimento, eu não sei se vai acontecer. Existe uma possibilidade? Existe, porque, de novo, a defasagem está alta e uma hora isso precisa ser repassado. A situação do Brasil não é das melhores, tá? Protege o seu negócio. Protege o seu negócio. Tem tempo de você proteger, tá? Estruture. Pense com mais calma. Se você tem dúvida, clica no QR Code, vem conversar com a gente, me chama no Instagram, manda um direct ou faz uma caixinha de pergunta, todo dia tem lá, né? Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, tem aqui embaixo, tem na tela. Mas não deixa de olhar para isso, tá? E muitas das ações que você pode fazer, eu estou deixando nesse vídeo recomendado aqui, que é onde eu falo que o Brasil está esmagando as empresas, ele já tem várias ações pontuais que você pode fazer para proteger o teu negócio, né, com relação ao cenário que a gente está enfrentando, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para ti, não esquece de se inscrever e compartilha com o máximo de pessoas possível para que essas pessoas também estejam preparadas. Até o próximo vídeo.